Amém, queridos? Valdir já tirou o mudo aí, né? Vamos para frente. Já. Então, bom dia, gente. Bom dia. Vocês podem ver aqui que eu estou, né? Pelo jeito que eu estou, aqui está mais frio um pouco. Eu estou em Curitiba e eu sei que vocês estão espalhados por aí. Não sei onde você está, né, Mário? Você está de camiseta? Então, ou você está com aquecimento interno, ou então você está no... Estou em Vitória, Valdir. Estou no Brasil nesses dias. Então vá para a praia. Se puder, né? Então, eu vivo em Curitiba e esses dias, ontem, hoje, parece que o inverno chegou aqui um pouquinho, que estava demorando para chegar, né? E essas lives põem gente junto de vários lugares, às vezes dependendo do grupo internacional, com horários diferentes, né? Mas hoje eu entendo que grande parte de vocês estão todos aqui em diferentes lugares no Brasil. Tá tudo bem aí, Mário? Tá chegando o som, a imagem não tá escura. Tudo tranquilo, mas o resto do pessoal pode dar um joinha aí para confirmar, mas eu estou ouvindo bem. Obrigado. Aí, né, se vocês me perder, aí é só dar um... Então, eu queria ler com vocês um texto de Hebreus, que é um texto de Hebreus, capítulo 13. Né? O livro de Hebreus é um livro um pouco raro, né? Assim, a gente nunca consegue colocar assim, a nossa interpretação, e para os teólogos, né? É um livro complicado, porque você não consegue dar uma abraçada nele para saber realmente o contexto de onde ele, assim, quem escreveu esse livro, né? A gente não tem muitos detalhes um pouco que localizam esse livro, né? E que dizem, olha, o livro de Hebreus foi escrito assim, tá? E tem um mistério aí em torno desse livro de Hebreus, e até, né, a gente poderia dizer, pô, mas então tá bom, né? Tem um mistério em torno do livro de Hebreus e tem um mistério em torno do tempo no qual a gente vive, né? Que é justamente esse tempo onde a gente também não consegue colocar os braços ao redor desse tempo, né? E entender realmente entender esse tempo. Hebreus 13 tem várias Hebreus 13 fala um pouco sobre líderes, né? E como que a gente deve tratar os líderes, fala para a igreja, né? Para as igrejas como se relacionar com os líderes, né? E eu entendo que grande parte de nós aqui vocês estavam se tratando aí, né? Pastor, pastora, né? Quer dizer, são pessoas de liderança, né? E eu diria que pessoas de liderança que nas últimas semanas têm sido balançados na sua estrutura básica, né? Porque, cara, tiraram o nosso microfone, né? E nos colocaram nesse virtual, né? Tiraram o nosso púlpito, tiraram o nosso paletó e a nossa gravata, né? Tiraram a nossa performance, né? E a gente de repente se sentiu, tem aquela velha expressão, né? O rei está nu. A gente se sentiu assim, dizendo, caramba, quando tira todo esse aparato em torno da performance institucional, né? Quando tira o aparato que tem a ver com a imagem, e que tem a ver com isso que eu falei antes, tem a ver com o púlpito, tem a ver com a igreja, tem a ver com a sala pastoral, tem a ver às vezes com a indumentária, tem a ver com o microfone, tem a ver com impostação de voz, tem a ver com... Esse é o aparato dentro do qual a gente se movimenta, né? E quando essas coisas a gente vai perdendo essas coisas, né? Então, um pouco o que é que fica, né? O que é que fica, né? Nesses últimos anos eu tenho passado por processos de aposentadoria, como vocês podem ver pela cara, né? Então, e um pouco nesses processos de aposentadoria, essa é uma das coisas, né? O que é que fica, né? O que é que fica? O Mário falou que eu fui
vários anos eu estava relacionado com a Visão Mundial Internacional, e eu me lembro que quando terminou o meu contrato de executivo, né, com a organização internacional, e então eu já morava no Brasil, mas trabalhava a nível internacional, e aí os caras dizendo, ó, tá bom, então você pega o teu, né, você pega aí o teu computador, e era todo um pacote, né? Você pega o teu computador, você pega o teu, você tem o computador, você tem o iPad, você tem o iPhone, você tem cartão institucional, bota numa caixa, né, e manda para a gente. Então, esse gesto de você empacotar, né, de você empacotar o teu pacote, né, e dizer, e aí você tinha, eu tinha só, por exemplo, eu tinha só um e-mail, que era o e-mail da Visão Mundial, né? E de repente corta esse e-mail, pá. Então, quando você entrega tudo isso, aí o rei está nu, né? O que é que fica? O que é que fica? E eu acho que essa pandemia ela teve esse efeito para nós, né? E a pergunta é o que é que fica? O que é que dá sustentabilidade? Né? O que é que segura? O que é a essência? O que é verdade? Porque, de alguma forma, também no nosso ministério, a gente trabalha com muito desculpe, né? Gente, eu vou usar uma linguagem um pouco clara aí, tá bom? Então, a gente acaba trabalhando com muito cosmético, né? Cosmético religioso, cosmético de imagem, né? Cosmético de performance. E quando isso cai, o que é que fica? Daí eu leio Hebreus 13. Hebreus 13, eu vou ler alguns versículos e depois a gente vai até comentar um pouquinho. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? E depois continua, lembre-se dos líderes, né? Os seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam. E lá no versículo 14 diz assim, de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Essa é uma palavra muito pé no chão, né? Digamos assim, ela é uma palavra pé no chão e é uma palavra bola para cima, bola para frente, né? Ela é uma palavra pé no chão porque ela fala do matrimônio, ela fala da hospitalidade, ela fala dos presos, ela fala da sustentabilidade da vida, né? Mas ela fala de coisas muito corriqueiras, de coisas muito simples. Esse tempo de pandemia, ele é um tempo que ele nos convida de volta às coisas simples. Até dá para tomar café, né? Ele convida a gente de volta às coisas. Vai lá. As coisas simples, as coisas cotidianas.
Eugene Peterson, ele diz duas coisas para nós, né? Eugene Peterson é um dos caras que tem me mentoreado aí, né, através dos seus livros. Uma delas, ele diz: a grande parte da vida ela é composta das coisas simples, das coisas cotidianas, daquilo que você repete a cada dia, né? Escovar os dentes, né? Deitar, levantar, as coisas simples. Grande parte da vida não é feita, não é composta das grandes aventuras, das grandes emoções, mas das coisas simples. A segunda coisa que o Eugene Peterson me ensinou é de que na espiritualidade não tem atalho. Na caminhada da fé não tem atalho. Ela é um passo depois do outro. É um tijolo em cima do tijolo. É tijolo mesmo, é tijolo maciço, né? E não tem atalho. Eu diria que nessas últimas, pelo menos, vamos falando para nós do Brasil, nessas últimas décadas, muitos de nós que estavam assim envolvidos no ministério, nós perdemos a simplicidade, nós perdemos a noção da cotidianidade e nós nos tornamos adeptos das grandes emoções. E nessas últimas décadas, em função, entre aspas, do nosso sucesso, fecha aspas, por favor, né? A gente acabou sendo, muitas vezes, sendo buscadores de atalhos. Atalhos que fizessem a igreja crescer logo, atalhos que fizessem os ministérios decolar, as organizações bombar. Nossa pandemia ela nos traz de volta ao cotidiano e, de alguma forma, ela nos ajuda a encontrar a realidade simples, a realidade do dia a dia, a realidade das relações. E a gente, muitas vezes, perdeu essa noção, né? Perdeu a noção dessa realidade. Esse não é um caminho simples, e eu imagino, e eu acho que seria normal que muitos de vocês, muitos de nós, nesse tempo de pandemia, de isolamento, entremos numa espécie de crise, né? De crise que é a crise da perda do cosmético religioso, que é a perda do aparato e a crise do encontro com a realidade, né? Perceber que nós não somos quem nós projetamos, que nós não somos quem nós construímos, nós não somos a nossa imagem pública, nós somos a realidade. E essa realidade, ela nos assusta. Ela nos assusta. Eu espero que ela nos assusta, porque essa realidade, ela nos mostra quem nós somos. E quem nós somos a conclusão de quem nós somos é que nós somos parecidíssimos, iguais às ovelhas com as quais nós tratamos. Aquilo que você estava simplesmente acostumado a ouvir no outro, as suas dificuldades relacionais, as suas brigas, os seus conflitos, as suas dúvidas, os seus medos, também fazem parte de você e de mim. Só que enquanto nós estávamos na performance, nós estávamos correndo, nós estávamos na plataforma, a gente não tem tempo de parar diante do espelho da realidade. A gente não tem tempo de encarar quem nós realmente somos. E nós vivemos muito da nossa imagem. Mário, eu estou aqui pensando em mim, né?
eu me lembro que quando eu falei antes, né, do fechando o meu contrato com executivo, né, com a Visão Mundial Internacional, eu me lembro que eu passava por um processo, eu passei num processo onde eu tinha vários meses de, eu sabia, né, olha, esse negócio eu vou até o final do ano, e acho que foram 8 meses assim que eu já estava mais, né, baixando a bola um pouco, mas eu me lembro que dos exercícios, uma das experiências é dizendo, olha, essa experiência ela é uma morte, né? Ela é uma morte. E eu me lembro que em alguns lugares onde eu estava indo, na época eu viajava muito, de repente eu estava lá em Ruanda, né? E na volta no aeroporto eu dizia, bom, Ruanda, eu nunca mais venho aqui, nunca mais vai ser assim. Essa é a última vez. Eu tô fechando esse capítulo. Eu estou morrendo. Eu estou morrendo para essa experiência, né? Eu estou morrendo para esse mundo, né? E essa morte, ela é ruim, né? Mas ela é uma morte importantíssima porque ela traz de volta, ela me traz para uma outra realidade, para a realidade. Tem sido bem interessante aqui com a Cileda, minha esposa, né? E cara, hoje eu percebo, de repente, tá aí, a gente está tomando café da manhã, a Cileda e eu sempre sou muito apressado, né? Então, ela está ainda comendo, eu já levanto, eu não aguento ficar sentado. E aí, né? Mas, de repente, né? Eu até pensei, cara, essa mulher está virando uma dama, ela está aí sentada, né? E eu estou recolhendo os pratos, pô. Estou recolhendo os pratos, estou botando as coisas na geladeira, né? E diz, caramba, tio, né? Porque anos e anos e anos da minha vida eu não fiz isso. Eu não tinha nem. Desculpe, eu criei o mito de que eu não tinha tempo para isso. Eu criei o mito de que eu não tinha tempo para isso. De que eu era muito culpado. De que eu estava lidando com as coisas grandes. Eu estava lidando com as coisas grandes. Tem uma história de alguém na Visão Mundial, né, onde justamente, porque a Visão Mundial trabalha com crianças pobres, tá? E um dos filhos disse para um dos líderes, olha, pai, a gente nunca vai poder competir com as crianças pobres do mundo. Então, na competição pela atenção, as crianças pobres do mundo sempre vão ganhar, a gente vai perder sempre. Então, eu vivia muito dentro dessa bolha. Dentro dessa bolha que é, muitas vezes, uma bolha... Cara, como descrever essa bolha, né? Ela é realidade, mas ela é também uma ilusão, né? Uma ilusão de importância, uma ilusão de grandeza, uma ilusão de que você, né? E aí, quando vão tirar de você dessas bolhas, estou eu e a minha vez sentado no café da manhã, não é? E aí eu recolhendo os pratos, fazendo café, né? Olha, eu aprendi, estou fazendo café aqui em casa. De manhã, quem faz sou eu e sirvo ela. Parabéns. Pô, tem que ter alguma coisa boa que eu estou fazendo na minha vida depois de tantos anos, não é? Ou seja, o encontro nessa pandemia, ele é um encontro com a realidade. E a pergunta é como que nós vivemos essa realidade. Nessa pandemia, nós tivemos a chance de perceber um pouco mais de quem nós realmente somos, a perceber o que é que realmente nos sustenta, perceber o que é realidade e o que é ilusão, o que é verdade e o que é engodo, o que é vocação e o que é performance, o que é testemunho e o que é marketing. Ou seja, são coisas
profundas, são coisas importantíssimas, né? E a pandemia, de alguma forma, ela nos desconstrói, e nessa desconstrução de imagem, de plataforma, a gente começa a ter o encontro com a nossa realidade, e aí nós percebemos se nós nos tornamos mais santos e mais humanos, ou simplesmente melhores figuras públicas. Esses dias o meu filho, um dos meus filhos, me falou um negócio que bateu, né? Assim, e ele disse assim, porque a gente estava falando de mim, né? A Cileda, ela é uma pessoa muito particular, a Cileda é uma pastora, a Cileda é privada, a Cileda é para dentro, né? E eu sou uma pessoa mais para fora, né? E nesse para fora, né? Aí eu disse, olha, eu sei lá o que eu estava falando, né? Eu sei o que o meu filho disse, eu não sei mais o que eu estava falando, né? Mas eu estava falando que eu sou uma figura pública, né? E aí o meu filho disse assim, pois é, né, pai? E quanto mais público, tanto melhor. O que ele disse assim, pai, o teu melhor é quando você é público. Né? Quanto mais público, tanto melhor. Tanto melhor você fica, você é. Né? Bom, isso aí, de alguma forma, eu pude dizer, pô, legal o que ele está falando, né? Que eu consigo fazer essa performance pública. Mas tinha uma outra coisa que ele estava falando também, que é no relacional, eu sou muito mais pobre. Eu sou bom na imagem pública, mas eu sou pobre na particularidade, eu sou pobre no encontro. Ou seja, quando precisa, de alguma forma, falar de alguma dor da alma, aquele meu filho, ele vai falar com a Cileda e não comigo, em primeiro lugar. Quando ele precisa, de repente, resolver alguma coisa mais pública de trabalho, aí ele vem conversar comigo. Pastores são pessoas que precisam precisam desenvolver o relacional, a intimidade, a relacionalidade. E o público precisa ser necessariamente somente uma expressão disso. Porque quando o público não é expressão da interioridade, ele é palavreado, ele é imagem, ele é comunicação de imagem na rede social, ele é construção de perfil. E a construção de perfil não oferece sustentabilidade para a vida, especialmente no universo do rebanho. Ô, Mário, eu estou falando muito, né? Mas eu queria falar mais uma coisinha e a gente abre para perguntas, pode ser? Bem. Eu estava falando com um grupo de pastores no outro dia, de repente até alguns de vocês estavam lá nesse grupo de pastores, mas eu estava dizendo que nesse tempo de pandemia, né, a gente tem três movimentos, né? E o primeiro movimento que, digamos, esse tempo de abre e fecha no Brasil, né? O primeiro movimento, ele é um movimento para dentro, né? A pandemia nos convida para o silêncio. A pandemia, ela nos convida para a escuta, né? A pandemia, ela nos convida para a oração. E a oração, ela é o lugar ela é o lugar especial da realidade. Na oração, a oração é o lugar onde você é você mesmo, né?
na oração, para a oração, você pode entrar de pijama. Esses dias teve uma coluna aí de um jornal que eu li, e ele estava falando sobre pijamalândia, né? Então, que a pandemia ela cria o universo do pijama, né? A pijamalândia. A oração é o lugar da pijamalândia, né? A oração é o lugar onde você... Escolhe a idade do cara de pijama. Não, tanto faz, é a tua idade, o pijama vai bem, né? E o cara estava dizendo, não, agora a gente já pode, eu posso descer aqui do prédio de pijama para buscar o cara da pizza, né? Gente, o pastor, quando a Cileda do Maranhão, né? A Cileda do Maranhão, eu sou de Santa Catarina, eu casei lá em São Luís do Maranhão, e o pai dela era pastor de uma igreja cristã evangélica, era presidente da denominação e tal. E então toda essa coisa né, tinha que botar paletó, gravata, né? E sem isso, uma vez eu fui para o Maranhão, e eu não levei paletó, gravata, nada disso, tá? Vai para o Maranhão, né? Levar paletó, gravata, e aí eles me convidaram para pregar na igreja lá, aí foi um problema, eu disse, não tem um paletó, não dá para pregar sem paletó e sem gravata, né? Tem que ter, cara, eu sei que foi um fuzuê lá naquela época, né? Arrumar algum paletó emprestado, gravata ele tinha, né? Para eu poder usar o púlpito na igreja, tinha que usar o púlpito de paletó e gravata, né? Essa era uma indumentária clerical, ela era uma imagem, precisava aquilo, né? Parabolicamente, metaforicamente falando, a pandemia nos convidou a todos a tirar os nossos paletós e gravatas literais e metafóricos, né? E nos encontrou na roupa na roupa cotidiana, no pijama. A pandemia ela é um convite para dentro da nossa alma, para dentro do nosso coração, para dentro da nossa história. A pandemia é um momento onde você pode revisitar a tua vocação. E você pode, revisitando a tua vocação, perceber o quanto você ainda é aquele que Deus te chamou para ser. Ou se você foi construindo nesse decorrer das décadas, dos anos, uma outra imagem, e você se esqueceu de onde você veio. Então, a pandemia ela é o espaço para o reencontro com a voz de Deus que te chamou para ser dele e para servir a ele. E esse ser dele e servir a ele é que fez de você quem você é. Então, a gente, né, o desafio para sair da pandemia é sair da pandemia mais seguro da sua vocação, mais inteiro para essa vocação, mais humano e mais santo, né? Que as ovelhas, de alguma forma, né, possam olhar para você e dizer, pastor, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Eu disse, mas por quê? Ele disse, parece que você virou mais gente. O que aconteceu, pastor? O que aconteceu com você? Diz, por quê? Diz, não, porque parece que você conhece a gente melhor. O que aconteceu, pastor? Não sei. Porque parece que agora você consegue escutar a gente. Antes a gente tinha a impressão de que você não escutava, você só falava. Claro que alguns não vão ter nem coragem de dizer isso para nós, né? O que aconteceu? Agora você senta com a gente. Porque nós saímos da pandemia mais humanos, e porque somos mais humanos, somos mais santos, e somos mais santos porque somos mais humanos. Saímos da pandemia na consciência de que Deus não nos chamou para ser heróis.
mas Deus nos chamou para seguir a Jesus. E Deus nos chamou para seguir, para ser seguidores dele. Deus nos chamou para sermos parecidos com Jesus. Então, esse é um tempo de desconstrução de papéis, de performance, de imagens e de encontro com a realidade. Porque na fé cristã, a realidade sempre é melhor. A realidade sempre é melhor do que a projeção. E nós vamos todos sair dessa pandemia, de alguma forma, com uma melhor percepção da realidade, das nossas igrejas e também das nossas próprias vidas. Então, esse movimento para dentro, esse movimento para a oração, esse movimento para a escuta, esse movimento para o silêncio, esse movimento para o encontro da nossa alma e do encontro da nossa alma com Deus. Esse segundo movimento, ele é um movimento para cima, né? Aqui em Hebreus, né, fala desse negócio assim, que diz assim, de que a nossa cidade, nós de fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. É interessante, alguns teólogos no passado falavam da fé cristã como uma fé, como uma dialética, né? Uma dialética. Por um lado, você tem a gente estava até agora falando de uma coisa assim muito simples, muito cotidiana, né? É café, é pijama, é escovar os dentes, é relacionamento. E por outro lado, você tem uma realidade do mistério, né? Então, por um lado, você tem a cotidianidade e no outro lado, você tem o mistério. Porque todos nós somos chamados para dentro do mistério de Deus. E esse chamado, essa vocação para dentro, né, da escuta de Deus, nunca deixa de ser um verdadeiro mistério, né? O mistério do Deus que fala. O mistério do Deus que nos chama para si. O mistério do Deus que nos envia, que nos vocaciona. O mistério, né, de que nós somos alimentados pelo sonho do reino de Deus. Quer dizer, tem aí uma grandeza, né, que é o reino de Deus, que é algo que está fora de todas as configurações humanas, de todas as ideologias, de todas as construções, de todos os planos. A gente está dizendo, pois depois dessa pandemia, a gente vai sair menor, o Brasil vai sair muito mais em crise, né? Ontem eu estava olhando uma entrevista com o Arminio Fraga e perguntaram para ele quanto do plano liberal do Paulo Guedes ele implementou, né? E ele disse muito pouco. Quer dizer, o Paulo Guedes tinha todo um plano de governo, tá? Nós vamos fazer, daqui a pouco entra uma pandemia e essa pandemia bota esse plano de cabeça para baixo. Nós temos o nosso plano, por assim dizer, é reino de Deus. É cidade celestial, é a Nova Jerusalém. Quer dizer, nós somos alimentados pelo eterno. Nós somos alimentados pelo eterno. Nós somos alimentados pela voz da eternidade. Nós somos alimentados pelo sonho do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado, né? E, de repente, nós, como igreja, nós percebemos, uau, graças a Deus, o nosso enraizamento, ele não é um enraizamento ideológico, ele não é um enraizamento de plano econômico, ele não é um enraizamento político. Aliás, o nosso enraizamento não é nem institucional, denominacional. O nosso enraizamento, por assim dizer, as nossas raízes, elas crescem para cima. As nossas raízes crescem para o eterno, crescem para a cidade celestial.
E é esse encontro com o eterno e com o reino, né, que é a fundação, o fundamento da nossa vida e da nossa existência. E é em cima disso que nós construímos a nossa vida. Então, gente, pandemia, é crise? Claro que é muito. Tem muita gente que morre, tem jogo político, tem. Por isso que muitos... como é que tem uma expressão em... Né? Por isso que está tudo... De alguma forma, a pandemia, ela balança com tudo, né? Balança com projetos, balança com sonhos, balança com orçamentos, balança com salários, balança com emprego, ela bagunça tudo. Não tem área da vida humana que não foi afetada. E é importante que a gente perceba que essa afetação... Mas aí a gente dá um passo para trás, por assim dizer, e diz, tá bom, está tudo balançando, mas aqui tem um presente de Deus, tem um mistério, tem algo que Deus me deu, que não balança, que está fora do universo, está fora da realidade, está fora do meu domínio, está fora do diário oficial, das atas da própria igreja. É a cidade celestial, é o reino de Deus, é a Nova Jerusalém, é aquilo que está no coração de Deus, no sonho de Deus. E nós somos alimentados pelo sonho de Deus. Então, a pandemia é também esse tempo onde nós, de repente, perguntamos pelos fundamentos, né? E nós dissemos, caramba, a conta bancária pode estar em crise, né? A despensa pode começar a ficar vazia, e tantas coisas que acontecem na pandemia em termos emocionais, físicos, psíquicos, relacionais, né? Econômicos, financeiros, e tudo isso é realidade, mas não é a realidade última. Como diz o salmista, né? São bem-aventurados os que confiam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não confieis em príncipes, né? Nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Então, esse é um tempo onde nós voltamos para o encontro com o eterno. Por um lado, o encontro com nós mesmos, com a nossa realidade. Por outro lado, o encontro com o eterno. E o terceiro movimento é o movimento para o outro. É o movimento para o outro. E quem sabe essa seja uma das coisas bem difíceis para muitos de nós. Certamente é uma das coisas bem difíceis para mim, até pela minha própria idade, né? Porque uma das coisas dessa pandemia é que agora está bem claro quem é o velho e que o velho tem que estar, né? Vai para casa, velho. Esses dias a Cileda e eu saímos aí para caminhar na rua, aí um cara, né, abriu o vidro do carro e diz, vai para casa, velho. Quer dizer, vai para casa, velho. Quer dizer, e essa pandemia toda, ela nos recolheu. Ela nos recolheu. Mas a igreja não pode ser recolhida. Né? A igreja precisa sair. O movimento da igreja não é um movimento para dentro. O movimento da igreja é um movimento para fora. Né? Nós temos aqui uma amiga do coração, aqui é Darclay, ela coordena aqui o nosso projeto social, chama Dorcas, né? E uma das frases que ela cunhou, ela disse, olha, o Dorcas não pode parar. Não pode parar. Por quê? Porque trabalha com as crianças pobres, trabalha com as famílias pobres. Tem que, né? E ela está aí com, né? É interessante, ela já, né? Ela não é mais tão novinha assim, mas de repente é uma das pessoas mais expostas. É interessante quando a gente olha para as histórias das pandemias e vê qual é o papel das igrejas nas pandemias. E os melhores momentos para a igreja é justamente quando ela serve. E muitas vezes quando ela está morrendo no serviço. E Hebreus fala sobre isso, não é? Hebreus fala desse movimento para fora. Hebreus fala da hospitalidade. Da hospitalidade. Fala de hospedar anjos. Então, como que é
esse movimento para fora. Vários de vocês, o próprio Mário aí deve estar, né, se coçando, por assim dizer. A gente tem um grupo que a gente está conversando com o Comiban. Comiban é o Congresso Ibero-Americano de Missões, né? E dizendo o que vai acontecer com a indústria missionária, né? Com toda a questão dos missionários, e tem um monte de mudanças aí, né? Mas o que não pode é deixar de perceber que a igreja ela é vocacionada para um movimento em direção ao outro, né? E que esse movimento em direção ao outro, ele é um movimento para a hospitalidade. Nesse tempo, é um tempo de xenofobia, é um tempo de exclusão do outro. Nós vivemos tempos de medos do outro, de fronteiras, de muros. Fecha, 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 fecha. Né? E a igreja diz, abre, abre, abre. Porque Deus mesmo abriu. A encarnação é a abertura do coração de Deus para conosco. Né? E aqui, então, diz, olha, seja constante o amor fraternal. Exerça a hospitalidade. E como que a gente sai dessa pandemia? O que o outro vai dizer acerca de nós, das nossas igrejas, dos nossos ministérios, das nossas organizações? Elas vão dizer, nossa, esse pessoal sumiu tudo na pandemia. Ou ela vai dizer, durante a pandemia a gente ficou muito sozinho, mas quem teve comigo aqui foi a igreja. Quem teve comigo aqui foi aquela irmã. Quem teve comigo aqui foi esse ministério. Porque Deus é glorificado nesse exercício e nesse processo. Um movimento para dentro, um movimento para cima e um movimento para outro. Tempo de reconfiguração de vocação. E a gente sai dessa pandemia, consciente de quem somos, porque somos filhos do Eterno, né? Filhas do Eterno, conscientes da nossa vocação, da vocação do outro, que pode ser tão fantástica que hospeda anjo. Na consciência de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, acho que era isso. A gente, de repente, tem uns minutos aí para alguma pergunta, como você quiser, Mário. Oi, Valdir. A brincadeira aqui foi que você foi sem dar anestesia hoje, né? Foi direto aí no nosso caso aqui. Eu e minha esposa estamos trêmulos e, ao mesmo tempo, regozijando, porque a gente leu junto Colossenses 2 hoje de manhã, e o que eu estou vivendo, depois eu vou compartilhar com você no âmbito aí pessoal, mas ligado a uma grande organização internacional, que é a Voz dos Mártires Americana, lá de Oklahoma, né? Estou trabalhando para eles hoje, com eles, daqui, e vivendo alguns sepultamentos, né? Do jeito que você um deles que tem sido curioso é que a gente construiu no Brasil toda uma plataforma de pregação em torno da Mais, né, da organização que você conhece bem, hoje eu tenho a árdua tarefa de sair completamente das redes e de tudo que é internet, por causa dos países por onde eu tenho ido, né? Que são aí de alta perseguição religiosa. Então, enfim, tem sido... te ouvir foi fantástico. Tem uma pergunta aqui, por enquanto, que o Osias fez. Deixa eu te passar. Deixa eu localizar, né? Está aqui. Esta tendência que temos de ser orientados pela performance pode nos fazer também ter uma imagem distorcida de Deus? Como ter revelação de Cristo se nós não nos revelamos aos outros e nem a nós mesmos? Eu acho que ele perguntou isso até antes de você falar dos 3 movimentos, né? Mas se você quiser endereçar isso aí, é a pergunta do irmão. Eu tenho
eu tenho filho na área de arte, de música, né? E tem um deles que ele hoje é professor numa universidade e a área dele é da área de teatro, né? E a área dele é performance política. Uau! Então, então esse negócio é muito sério ter filhos que eles vão tirando as cascas, eles vão tirando o negócio da cebola, né? E eu acho que uma das coisas que eu aprendi um pouco com ele é essa coisa de performance, né? E de como que a gente acaba tendo uma vida muito performática, né? Não existe ministério sem performance, né? Então, como diria ele, pai, tudo é performance. Mas eu acho que assim você tem na origem, digamos assim, da nossa. Vamos falar da origem mais assim da minha origem espiritual, da origem da Cileda, né? Como eu falei, a Cileda é fruto lá de um trabalho do Maranhão, de missionários que vieram trabalhar lá na Amazônia, vieram trabalhar no Nordeste, né? Missionários que vieram da Europa, dos Estados Unidos, gente assim muito simples, que deu anos da vida, né? A família da Cileda veio lá do interior do Maranhão, foram para São Luís, né? E foram conhecendo o Evangelho, e esse Evangelho foi costurando a vida deles, a identidade, né? E sendo família. E essa, né? Nesse sentido, eu sou fruto de um movimento pietista que veio da Alemanha para trabalhar aí com os descendentes de alemães aqui no sul do Brasil, né? E era uma vida era uma concepção do Evangelho muito simples, né? Vida íntegra, família séria, serviço, né? Trabalho duro, né? Né? E nós somos filhos, digamos, da nossa igreja evangélica. Ela é filha dessa cultura missionária, né? Eu acho que nas últimas décadas nós experimentamos, nós saímos dessa cultura. I was here on Sunday. I didn't see anyone going there because I thought that it's 6. But Olha, são línguas estranhas, Mário, são línguas estranhas. Tá tudo bem. Então, nas últimas décadas, nós ficamos mais, nós aprendemos o que é o sucesso. Voltando para a família da Cileda, né? Digamos assim, era uma família muito grande e uma das grandes, digamos assim, buscas do pai dela, né? Ele era aquele pastor, líder denominacional, mas fazer os filhos estudar, né? Muitos 11 filhos. E à medida que esses filhos também foram se formando, né? Eles também foram se sofisticando. E eles foram se tornando mais, né, mais sofisticados. A gente viu isso aqui em casa, né? A Cileda e eu éramos obreiros da BU, vivíamos aí de dinheiro de missão, né? Fruto de missão, né? Dizendo, olha, mês a mês, tá, não sei o quê, né? Aí os filhos foram crescendo, foram estudando. Daqui a pouco um deles diz: "Ô pai, deixa eu cozinhar hoje, né?" Então, eles gostam de cozinhar, né? Daqui a pouco ele começa a cozinhar, aí diz: "Pai, isso aqui é uma comida francesa." E o quê? Comida francesa? Ele disse: né? Eu resolvi dar uma melhorada aí, né? Botar um champignon aí, alguma coisa, né? Vamos dar uma melhorada, né? E aí eu brigo com a Cileda e digo: caramba, os nossos filhos sofisticaram a gente. A gente ficou mais enjoado, né? Porque os filhos se sofisticaram. Então, nós, como pastores, como igrejas, nas últimas décadas, ficamos mais enjoados. Começamos a gostar muito mais do prato francês, da coisa elaborada. Nós nos tornamos vítimas, de alguma forma, de nós mesmos e do nosso
entre aspas, do nosso sucesso, porque é muito difícil você manter a tua conquista e, ao mesmo tempo, manter a tua fidelidade e a tua simplicidade. Então, eu acho que a grande tentação nossa, eu estou falando de uma forma geral no Brasil, nessas últimas décadas, nós somos vítimas do nosso próprio sucesso. E nós nos sofisticamos. Nós nos tornamos, quer dizer, nós nunca tivemos tanta gente, nunca tivemos tanto dinheiro, tanta influência, tanta infraestrutura, tanta tecnologia, né? E a tentação dentro disso é que isso nos basta. Por isso que eu estava falando no início, né, da pandemia como uma desconstrução de todo esse pacote e o encontro com a nossa própria realidade, né? Não sei quem é que fez a pergunta aí. Eu posso até botar no chat, vocês estão vendo aí no chat? Foi o Osias tinha feito essa primeira. Tem uma segunda pergunta aí do Micael. Enquanto o mundo fala para nos fecharmos, a igreja deve se abrir. Foi algo que você falou. Como seria isso nesse tempo, na prática? E eu tenho uma pergunta em seguida também, Valdir. Ainda quanto à questão da pergunta do Zias, né, eu estava olhando ali, porque ele fala um pouco da nossa percepção de Deus, né, da imagem de Deus. Acho que isso é muito importante, né? Porque nesse movimento todo nós acabamos fazendo de Deus o nosso ídolo e não servindo a Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer, nós, de alguma forma, nós montamos as nossas estruturas para que Deus nos sirva. E nós invocamos a Deus, por assim dizer, a nosso serviço, né? Esse é o caminho da idolatria. E Deus, do que Deus sempre faz conosco, Deus nos leva ao encontro da realidade, né? Deus diz para Moisés: olha, Moisés, desculpe, você veio até aqui, mas você não vai ver a terra prometida, Moisés, você vai morrer. A garrafinha? Acabou? Acabou. Você vai morrer. Gente, mantenha os áudios desligados, por favor. Desculpa aí. Não, tá tudo bem. Então a gente vai, em vez de adorar a Deus, a gente vai tentando, transferindo Deus para que Ele nos sirva. E Ele nunca faz esse jogo. Deus nunca entra nesse jogo, né? Então, esse a pandemia, ela é um convite para a adoração, né? Para que nós possamos nos encontrar de novo com o Deus que nos vocaciona. E que, de alguma forma, o que a igreja precisa fazer nesse momento? Ela precisa ser igreja, né? O que ela pode fazer? De novo, cada tempo tem as suas oportunidades e os seus riscos, né? A gente, graças a Deus por isso, né? Então, por um lado, as igrejas têm se reinventado nesse período através desses instrumentos aqui, né? Bendito Zoom, né? Toda a virtualidade, né? A igreja que foi puxada para dentro do mundo virtual, tem igrejas experimentando coisas muito bonitas, né? Nessas plataformas, né? Ao mesmo tempo, tem igrejas que estão em crise porque elas têm dificuldade de se movimentar nessa plataforma. Então, eu diria assim que as coisas, né, o que a igreja pode fazer, ela é muito simples. Eu até tinha colocado aqui 3 palavras, né? Nessa abertura para o outro, eu coloquei 3 palavras: oração, hospitalidade e comunidade. Então, é simples. A igreja, o que a gente pode fazer? Orar. A intercessão, né? A igreja intercedendo pelo mundo, intercedendo pela realidade, intercedendo, né? A igreja ora, ela transforma a realidade em oração. Em segundo lugar, a igreja sempre busca caminhos de serviço. Então, não fique voltado para você mesmo. Quais são os caminhos que você pode usar para ajudar o outro, para servir o outro?
né? Que fala aqui do amor fraternal, da hospitalidade. Que você pode fazer? E alguns, de novo, os caminhos são, né? Por exemplo, você pega um caminho, de repente, para a visão mundial, esses caminhos são mais sofisticados, né? Porque ela tem um know-how para trabalhar com situações de emergência. Algumas igrejas é o vizinho, é o cuidado com o outro. E a manutenção dos vínculos de comunidade. Dê um jeito de não deixar pessoas sozinhas. Perceba, dê um jeito de descobrir pessoas que estão sozinhas, que estão deprimidas, que estão com medo. Esses dias nós recebemos uma ligação aqui em casa e era de uma pessoa lá da igreja, né? E aí eu acho que eles fizeram lá um grupo onde estão ligando para as pessoas mais idosas e ligaram aqui para casa, né? Vamos ver se o Valdir e a Cileda estão bem aí, né? Diz, então, vamos fazer uma ligada para os velhinhos aí, né? Mas que é um gesto. Então, assim, a igreja, o evangelho, ele é extremamente criativo na possibilidade de a gente encontrar caminhos de serviço e de expressão de amor ao próximo. Amém. Glória a Deus. Valdir, o horário já praticamente chegou, Já mas deu. eu vou fazer uma perguntinha saideira que ficou no meu coração. Você pincelou, mas uma das coisas que ficou exposta assim, na minha própria vida, nessa fase, é de como a minha espiritualidade era cosmética, no sentido de que, assim como a maioria aqui, eu imagino, eu até tenho vida devocional, não é o caso, mas eu era viciado no congregacional, né? O formato da espiritualidade que precisa ali dos louvores, da caixa de som, daquela questão. E essa pandemia me expôs à necessidade do quarto secreto, né? Mais do que qualquer outro momento da nossa vida aí. Então, ao olhar para a espiritualidade brasileira, e eu sei do seu coração e da sua cabeça, né? A gente caminha junto há algum tempo, e eu não estou de forma nenhuma me referindo aqui vamos dizer, as tendências mais carismáticas, neopentecostais, nada disso, mas a gente criou formatos de adoração que não necessariamente nos sustentaram no momento em que a gente não teve a banda toda lá na frente, né? Então, se você puder fazer um comentário sobre isso final, e aí a gente encerra juntos aí em seguida. Bom, a gente podia encerrar sem essa tua pergunta, né, companheiro? Vamos embora, não tem problema não. Essa daí. Porque acho que a coisa é até um pouco mais, Mário, que eu diria. O que você coloca, para mim, mexe e na missão, isso é muito importante, que é na relação do evangelho com a cultura, né? Como que o evangelho, que Deus não é um Deus anticultural, mas ele é um Deus que transforma a cultura, né? Então, se a gente diz, mas e quando que a igreja vai nascendo, à medida que ela vai se gestando, né? À medida que ela vai se encontrando as suas formas, ela vai também se aculturando. Bom, isso às vezes o missionário traz a cultura de fora, então você acaba, né? Por exemplo, você pega a igreja a qual eu participo, você vai ver que a arquitetura da igreja representa uma cultura forânea, não a cultura brasileira, né? Mas sempre tem cultura. Então, nessas últimas décadas, a gente criou, nesse sentido, construiu, né, também movimentos missionários, organizações e igrejas que representam a nossa cultura. Então, a nossa cultura, ela é uma cultura do barulho,
ela é uma cultura do encontro, né? Ela é uma cultura lúdica, né? E a gente construiu também uma igreja assim, né? Que precisa do barulho, que precisa do encontro e que precisa, né, né? Eu me lembro que quando eu passei um período nos Estados Unidos e a gente voltou para o Brasil, e quando voltou para o Brasil, a gente foi num show do Tim Maia, né? Aí, cara, aí eu disse para a Cileda, nossa, esse barulho, né? Porque eu disse, a nossa cultura brasileira, ela é uma cultura barulhenta, né? Então nós construímos uma igreja barulhenta, nós construímos uma igreja pública, nós construímos uma igreja do barulho, do movimento, né? E é justamente essa construção nossa, né, que foi tão afetada pela pandemia, né? Porque a pandemia desconstruiu exatamente essa performance coletiva, esse movimento, esse barulho para fora, né? A Cileda fala que quando ela veio morar em Curitiba, do Nordeste, né, que ela diz, cara, aqui não tem barzinho que bota mesa na rua. Nos últimos anos, Curitiba já começou a botar mesa na rua, né? Barzinho de mesa na rua. Ficou mais brasileiro e o clima mudou, não é? Nós somos uma igreja das mesas na rua. E as mesas foram todas colocadas para dentro, de cabeça, de perna para o ar. E a gente ficou, né? E eu acho que nessa... isso está longe esse negócio, né, Mário? Mas porque a outra coisa que a igreja faz, ela é uma igreja que critica a cultura, né? Então, eu acho que nesse momento a gente diz o quanto do evangelho se tornou simplesmente uma expressão da nossa cultura, e não um evangelho que transformou a nossa cultura. Então, nós podemos criar, nós podemos criar uma cultura gospel que não é muito diferente de uma cultura MPB. Ela só bota algumas outras palavras, mas ela não tem um efeito transformacional, transformador da realidade. Ele tem um efeito adaptador da realidade com um toque religioso. Mas não transforma a realidade, não transforma a vida. Faz as pessoas pular por diferentes palavras. Então, eu acho que a igreja precisa se reencontrar com a sua vocação para que ela seja uma igreja adaptada à sua cultura, mas também que transforma a realidade. E transforma a realidade à luz da cidade, à luz da Nova Jerusalém, né? À luz do reino de Deus, porque essa é a melhor experiência humana. Mas isso aí, Mário, tem... Mas glória a Deus, Valdir. Puxa vida. A gente está muito grato pela sua vida, de verdade. As mensagens aqui, tanto no meu WhatsApp quanto no grupo. E queremos orar por você para a gente terminar. E pode esperar que haverá outros convites aí, viu? Esse grupo tem sido uma bênção na caminhada de muitos de nós aí, pastores, líderes, né? E não tem objetivo institucional, não tem nome, não é ligado a nada, é um grupo de amigos, começou pequenininho, foi chamando, e só expõe aí, hoje nós tivemos aí 90 pessoas em média, né? De vários lugares, inclusive de fora do Brasil, então expõe o quanto nosso coração está necessitado desse pastoreio nessa hora, né? E a começar do meu. Então, glória a Deus, de fato, pela sua vida, da Cileda, dos meninos, né? A gente acompanha um pouco e pode deixar que, pessoalmente, aí eu vou te procurar também essa semana para a gente falar mais um pouquinho juntos aí. Tá bom, Valdir? Deixa só a gente orar por você.
eu vou pedir ao Francisco Araújo. Francisco, você tira o seu mudo aí, faz essa honra para a gente concluir. E na semana que vem, hoje mais tarde, eu mando para todos o link dessa palavra, porque fica gravado, a gente põe no YouTube lá, para aqueles que não puderam vir ou não puderam ficar o tempo todo, aí fica lá na plataforma para os que quiserem, tá bom? Aí eu passo o link para todos aí pelo WhatsApp. Quem não tiver meu WhatsApp, vou escrever aqui de novo, aí você me manda uma mensagem. Deus abençoe. Orando com o Francisco aí, a gente já termina. Olá, queridos. A paz. Eu sou uma igreja aqui no Distrito Federal, né? E primeiro quero pedir perdão. Eu fui tirar o vídeo para poder dar uma resposta aqui. Acabei tirando o som. Me perdoem. Tranquilo. E quero dizer que está sendo muito bênção na minha vida. Esses encontros realmente têm enriquecido demais. Oremos. Amado de nossas almas, obrigado, Senhor, porque na tua misericórdia, no teu amor, tu desenvolve meios de falar conosco. E essas reuniões, ó Pai, têm sido utilizadas para poder trazer a tua palavra aos nossos corações, nos edificando, nos fortalecendo, nos motivando. E de uma maneira especial, queremos te agradecer, Senhor, pela vida do teu filho, Valdir, que hoje, sendo usado por ti, Senhor, trouxe essa palavra, trouxe entendimento e a sabedoria, Senhor, que tu concede, faz com que nós venhamos a estar crescendo cada vez mais. Peço a tua bênção na vida do teu filho, na família do teu filho, que aquilo, Senhor, que ele tem colocado diante de ti, tu venha liberar a palavra de ordem em favor dele, Deus. Ser com ele em todo instante, é o que te pedimos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Mário, você está mudo. Estou tentando tirar o mute aqui de todo mundo. Mas pode se desmutar aí todo mundo, se saudar. Obrigado, Valdir. Deus abençoe. Abraço. Obrigado pela oportunidade. Bom dia. Manda tchau. Bom dia. Manda beijo. Um beijo a todos. Deus abençoe. Um abraço a todos aí, direto da Flórida. Um abraço. Obrigado aí mais uma vez, Mário. Tamo junto. Vou encerrar, tá? Abraço. Mas, tchau. Sim, bom dia.